Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto de reações em reações orgânicas, sendo o foco adições em hidrocarbonetos insaturados. Pessoal, aula passada nós vimos o que são reações orgânicas. Eu recomendo fortemente que você assista o último vídeo para ter uma base, para entender o que nós vamos conversar hoje. Eu começo a falar um pouco de reações de adição no vídeo anterior, certo? Nesse vídeo vamos conversar sobre hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação, hidratação e adição em aromáticos, certo? Então, a primeira tipo de reação de adição insaturada que nós temos é a hidrogenação, que nada mais nada menos do que você tem o seu composto orgânico, seu substrato orgânico insaturado, você adiciona, você faz uma reação a partir com gás hidrogênio, você hidrogena, as insaturações são saturadas de hidrogênio posteriormente. Então, é uma reação que ocorre entre o substrato, gás hidrogênio, catalisada por um metal, pode ser níquel, platina ou paládio. Olha aqui no nosso exemplo, na nossa figura, nós temos o propeno. Propeno, pessoal, lembra lá? Propeno, prop, 3 carbonos, no caso aqui, uma insaturação. Então, propeno, a ligação π é rompida, no lugar entra os hidrogênios, um hidrogênio respectivo para cada carbono que estava envolvido na dupla ligação. Catalisada com níquel, formando o propano. Então, do propeno, uma reação de propeno de hidrogenação, ela é formada o propano, certo? Nós temos adições parciais e adições totais. Quando você está conversando com o alcino, lembra do alcino? Alcinos são grupos carbônicos, hidrocarbonetos que possuem quantas insaturações? 2. Apresentam ligações triplas. Se você faz no caso ali do etino é 2 carbonos, uma tripla ligação. Você faz uma adição parcial, uma hidrogenação parcial, você rompe uma das duas ligações π. Então, de etino você forma um eteno. Se você continuar essa reação, pessoal, você quebra a segunda ligação π, formando um etano. Então, a adição parcial, você interrompe, você quer produzir um produto, você quer um produto que apenas tenha uma insaturação a menos. Se você realizar um processo total, a adição total, você rompe todas as insaturações daquele componente. Quando você está falando isso também no caso aqui do isopreno, nós temos duas duplas ligações vizinhas ali. Isso também acontece em adição parcial, na qual você forma um isopreno, por exemplo, você forma um 2-metil-but-2-eno, e uma adição total desse processo, você forma ali um 2-metilbutano, certo? Então, ficar atento sempre não só em adição com hidrogênio. Esse processo, esse mecanismo de adição parcial ou total, ele segue ao decorrer nos outros processos, nos outros mecanismos de reação de adição também, certo? Pessoal, hidrogenação, então, hidrogênios. Estava quase me esquecendo. Hidrogenação, pessoal, é o processo da qual que a indústria se utiliza para fazer a margarina. A margarina nada mais nada menos, pessoal, do que óleo, gordura, óleo, e eles hidrogenam, ou seja, eles rompem todas as insaturações da margarina, fazendo com que então ela fique com aquele aspecto sólido. Por quê? Insaturações quanto mais insaturado é uma molécula, menor o seu ponto de fusão, pessoal. Então ela se encontra normalmente em temperatura ambiente em estado líquido. Quando você rompe essas duplas ligações, essas insaturações, você aumenta a interação entre as moléculas, consequentemente você aumenta o ponto de fusão dessa substância. Então, por isso que a margarina, ela é sólida, assim, teoricamente, assim, em temperatura ambiente, digamos assim, certo? Insaturações afetam o ponto de fusão desses compostos. A halogenação, pessoal, é o segundo tipo de reação de adição que nós temos, pessoal. Halogenação, halogênios. Você vai usar o que então? Halogênios, ou seja, família 17 da tabela periódica, ou família 7A. Componentes dos halogênios, lembra lá? Flúor, cloro, bromo e iodo. Principalmente os 4, na realidade o flúor não.
porque o flúor é muito reativo. Eu já vou entrar em detalhes a respeito disso. Normalmente, a halogenação ela é feita com gás cloro, ou bromo, ou iodo. São os 3 halogênios principais utilizados. Cl2, Br2 ou I2, certo? Ela ocorre da mesma maneira, pessoal, que a hidrogenação. Você tem aqui o caso do propeno, você adiciona o gás cloro, esse gás cloro, um cloro entra em cada carbono que está envolvido na dupla ligação e, consequentemente, sempre vai gerar uma halogenação, sempre gera, pessoal, como substância, dialetos vicinais. Lembra lá, dialeto vicinal? São halogênios ligados a carbonos vizinhos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Certo? Como disse, os principais halogênios que são utilizados são cloro, bromo e iodo. O flúor é um halogênio, professor, mas por que ele não é utilizado? Porque o flúor é muito reativo. Ele é muito reativo, então não é viável realizar esse tipo de reação com o flúor, pessoal. Então, em halogenações, o pessoal usa mais cloro, bromo ou iodo. Beleza? Como eu comentei, a halogenação, tanto como a hidrohalogenação, que a gente vai comentar agora, elas, em alcinos e alcadienos, elas seguem o mesmo processo da hidrogenação que foi explicado. Pessoal, hidrohalogenação. Agora você vai ter um hidrogênio e um halogênio. Logo, você vai ter um hidrácido. Lembra lá das aulas de ácido? Todo ácido que não tem oxigênio é um hidrácido. Então, é uma reação que acontece entre o substrato, certo? Com saturação, e um hidrácido. Pode ser um ácido clorídrico, ácido bromídrico ou ácido iodrídrico, produzindo sempre haleto orgânico. Muito importante aqui também segue a regra do flúor. Não usa o ácido fluorídrico porque o flúor é muito reativo. Beleza? Propeno, dupla ligação, reagiu com ácido clorídrico formando 2-cloropropano. Beleza? Aqui, por que, professor, formou 2-cloropropano e não formou 1-cloropropano, por exemplo? Porque existe uma regra que eu quero que vocês anotem, que é uma regra muito importante e cobram muito em questão de reação, mecanismos de reação com adição, cobram muito essa regrinha. Essa regra é a regra de Markovnikov, que ele fala o seguinte: o hidrogênio, ele quer se juntar ao carbono que já tem hidrogênios, que tem mais hidrogênios ligados. Ele quer ficar próximo aos outros hidrogênios dele, aos próximos outros hidrogênios. Então aqui, ó, no propeno, você tem 2 carbonos envolvidos na dupla ligação, correto? Correto. Um carbono tem 2 hidrogênios. O outro está ligado a um carbono e a outro hidrogênio. Então, seguindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio do ácido clorídrico vai ir para o carbono que tem os outros 2 hidrogênios. O cloro vai para o carbono que está apenas com um único hidrogênio e está ligado a outro carbono. Então, sempre pense nisso. Existem exceções? Óbvio. E aí também elas são muito importantes vocês saberem, eu quero que vocês anotem. Quando você está tendo uma reação usando ácido bromídrico e presença de peróxido orgânico, é o contrário. Ocorre no inverso da regra. Única exceção. Beleza? Ácido bromídrico e peróxido orgânico. Necessariamente. De resto, todos vão seguir essa regrinha de Markovnikov. Beleza? O hidrogênio quer ficar com o carbono, ele fica com o carbono que já está com mais hidrogênios. Hidratação. Hidratação, lembre-se de água. Aqui na hidratação, pessoal, é o tipo de reação orgânica de adição, na qual ela vai acontecer entre o substrato e água. Vai ter como presença um catalisador, um meio ácido, mas não tão ácido. É em meio ácido, mas não é um pH muito absurdo, não é um só ácido, porque senão você acaba fazendo, às vezes, um a outro tipo de reação. É um pH meio ácido, com a formação de álcool ou enol, a depender do número de ligações π presentes na reação, certo? Se for, no caso aqui do eteno, que só tem uma única saturação, vai formar ali, pessoal, o etanol. Propeno, propanol, 2-propanol. Por quê? Porque a hidratação, ela também segue a regra de Markovnikov, pessoal. O hidrogênio vai estar com o carbono que já tem mais hidrogênios. E a hidroxila entra no carbono que tem menos hidrogênios. É muito importante vocês levarem em consideração que
para gerar um enol, você vai estar trabalhando com um alcino, normalmente. E é uma reação de adição parcial. Você não rompe todas as ligações, todas as saturações que estão envolvidas naquele composto. Beleza? Por fim, pessoal, adição em aromáticos. Eu comentei na última aula que anéis aromáticos é difícil fazer reação em anéis aromáticos porque o anel aromático por si só ele possui uma alta estabilidade. Ele possui o fator ressonante, os elétrons ressonantes, faz com que ele tenha uma estabilidade muito alta. E normalmente você quebrar essa ressonância dentro do anel aromático acaba gerando, digamos, um produto que muitas vezes é um pouco mais, menos estável do que o reagente, no caso, que é o próprio anel ali, a própria molécula, no caso o benzeno. Então, pessoal, para você fazer uma adição em anéis aromáticos, você precisa de condições muito específicas. Muito. Porque o anel aromático ele possui uma alta estabilidade, dado o efeito ressonante dos elétrons. Então, reações de adição necessitam de condições específicas e, digamos, incisivas também, certo? Primeiro, tem que ser com hidrogênio ou cloro. Tem que ser um dos dois. Reagentes específicos já. Tem que ter ação da luz. Ação do calor, uma reação que vai estar ali a 300 graus Celsius, certo? Você precisa fornecer energia, uma grande energia. Você precisa ter uma ação de pressão de 200 atm, pessoal, para que essa reação ocorra. E por fim, a presença de catalisador metálico, seja ele níquel, seja ele platina. Beleza? Então, é extremamente, no caso aqui, ó, você transformar o benzeno num ciclo hexano, certo? De C6H6 para C6H12, você necessita obrigatoriamente de hidrogênio, você necessita de alta pressão, alta temperatura e um catalisador para forçar com que essa reação ocorra. Para o benzeno, para 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexacloro ciclo hexano, pessoal, também luz, temperatura e reagente específico. Beleza? Visto isso, vamos debater e discutir esses conceitos que nós trabalhamos agora em cima de 2 exercícios. O primeiro deles que eu trago é esse aqui, ó. A figura a seguir descreve 3 reações de adição ao alceno propeno, obtendo como produto principal de reação os compostos A, B e C. Sobre os processos descritos na figura, podemos afirmar que tem propeno, ele reagiu com uma adição com hidrogênio, ou seja, propeno, vamos lembrar lá, ó. Propeno. Na primeira reação, ele reagiu com H2 e formou A. Na segunda reação, ele reagiu com HCl e formou B. Na terceira reação, ele reagiu com HBr, formando C, vale que ele ressalta que tem peróxido no meio. Ele teve uma reação de hidrogenação, depois 2 reações de hidrogenação, considerando que uma tem peróxido orgânico no meio, ok? Afirmativa A. O produto A possui insaturação. Pessoal, A possui insaturação? Não. Vai rolar adição de hidrogênio, essa insaturação vai ser rompida e vai entrar um hidrogênio em cada carbono, formando então um propano. B. O produto C é o brometo de isopropila. Pessoal, brometo de isopropila. Se fosse o brometo de isopropila, deveria entrar no carbono 2, correto? Não é o caso. Por quê? Porque é HBr com peróxido no meio. Então, segue a regra de Markovnikov? Não segue a regra de Markovnikov. Nesse caso, o bromo ele vai entrar no carbono 1 e
o hidrogênio no carbono 2, pessoal. Então não vai formar o brometo de isopropila. C. O produto C obedece à regra de Markov-Nikov. O produto C obedece à regra de Markov-Nikov. Não, o produto C, ao contrário, ele não obedece à regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque é o HBr com peróxido no meio. D. O produto A é uma adição anti-Markov-Nikov. Não, porque A é hidrogênio, hidrogênio, não importa. Quer dizer, o produto B é o cloreto de isopropila. Cloreto de isopropila. Por quê? Porque no caso do produto B, pessoal, vai seguir a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênios, o cloreto no carbono onde tem o outro carbono e o outro hidrogênio, que tem menos hidrogênios. Formando então o cloreto de isopropila. Resposta correta, afirmativa E. Por fim, os alcenos sofrem reação de adição. Considere a equação do eteno com o ácido clorídrico e assinale a alternativa que corresponde ao produto formado. Tá. Eteno mais HCl, certo? Vai romper a ligação π. Um hidrogênio vai entrar no carbono, o cloro vai entrar no outro, consequentemente vai formar o quê? CH3, CH2, Cl. Opa, cortou ali, pera aí. CH3, CH2, Cl. CH3, CH2, Cl. Alternativa D. Certo, pessoal? Esse foi a nossa aula, parte 2 de reações em compostos, reações de adição em compostos hidrocarbonetos insaturados. Aguardo vocês na última aula sobre esse tema, beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu!